o Brasil. Passamos ao grande expediente e o primeiro orador dessa tarde, deputado Gonzaga Patriota, do PSB do Pernambuco. Vossa Excelência tem 25 minutos na tribuna. Eu vou querer 50. Minha querida presidente, queridas deputadas e deputados, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, Rádio Câmara. Primeiro, senhoras e senhores deputados, agradecimentos. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha família, meus amigos, a todas as deputadas e deputados que, durante 2 meses, tive que, por motivo de saúde, ficar afastado dessa casa. Ainda tentei enganar os médicos e voltei aqui há uns 20 dias e terminei tendo um outro grande hematoma em cima de um que já tinha, tive que ir a São Paulo fazer uma cirurgia, mas que agora estamos bem. E antes do nosso pronunciamento do grande expediente, querido presidente, pedi a Vossa Excelência que desse aqui encaminhamento a um pronunciamento que parece pequeno, mas ele é grande, André de Paula. Lá em Pernambuco, o ITERP criou muitos assentamentos, ajudou em muitos assentamentos. Eu quero citar um, Malhada Real, um assentamento em Lagoa Grande, que tem hoje mais de 30 hectares de mangas e perto de 10 hectares de uva. Mas mangas de primeira qualidade, uvas de primeira qualidade, e se todos os estados e se todos os assentamentos fizessem como esse que eu estou citando apenas como um exemplo. Malhada Real tem lá, através do Cristiano, saudar todos que fazem parte desse assentamento. Ele é muito importante pela qualidade, pelo que vem fazendo. Mas o nosso pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aproveitei esses 2 meses no hospital e dava uma enroladazinha nos médicos e comecei a estudar a Previdência Social, que eu já estudei muito essa Previdência, que tem 100 anos. Quem já escreveu mais de 40 livros teria que estudar a Previdência Social, como muitos aqui já fizeram e eu fiz também. Esse pronunciamento tem quase mais de 300 páginas sobre Previdência Social, que nasceu em 1923, muito importante para o país. E aí, quando eu terminei de fazer esse estudo, eu dei uma olhada, porque não se fez a cada 10 anos, a cada 20 anos, uma reforma na Previdência. Em 1923, a média de vida do brasileiro era de 40 anos, hoje ela chega perto de 80 anos e ainda está na lei aquilo colocado há 100 anos. Tivemos pequenas alterações, eu me lembro aqui no governo de FHC, um fator previdenciário, eu votei contra porque não era uma coisa de atender a todos. Depois, no governo do meu amigo querido Lula, também em 2003, 2004, algumas alterações, votei contra também, porque eu acho que toda reforma é importante. Fazer uma reforma para melhorar, reformar a casa, reformar o carro, aqui acolá eu dou uma reformadazinha no meu paletó, isso é bom, mas não se fazer uma reforma sem ouvir quem vai se beneficiar ou quem vai ajudar nessa reforma. Eu estive olhando as propostas anteriores, a proposta do governo Michel Temer, que conseguiu aprovar aqui nas carreiras, sem discutir a reforma trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, eu sei que reforma trabalhista era importante, votamos contra porque não se discutiu como fazer aquela reforma trabalhista. E essa reforma da Previdência, olhando para ela como está e como também estava, não tem como querer fazer as coisas às pressas. A Previdência Social não deve 1 centavo a ninguém. Esses 200 bilhões
quem deve a Previdência Social são os governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal. E eu fui autor aqui, senhoras deputadas, senhores deputados, na Assembleia Nacional Constituinte, eu que nasci nas Caatingas, de uma proposta que conseguimos o apoio do Centrão para aprová-la, aposentadoria de homens e mulheres do campo. E nessa proposta aprovada, na regulamentação, deputado Atlas Lira, a gente já pediu que o Fundo Rural fosse reativado para ser o responsável, que todas as trabalhadoras, que todos os trabalhadores rurais pudessem pagar um percentual de 1%, R$10 ou 2%, R$20 a partir dos 18 anos, para se aposentar aos 60 anos de idade, as mulheres aos 55 anos, com o que contribuíram, e o Tesouro pagaria a diferença para esse Fundo Rural. Não precisa, a Previdência Social, isso foi em 1988, ela tem muito dinheiro, ela vai poder pagar esses trabalhadores rurais toda a vida, não precisa esse Fundo Rural. E o que é que acontece hoje? Mais de 12 milhões de trabalhadoras e trabalhadores rurais, aposentados e aposentadas, recebendo da Previdência Social, sem que ela receba deles e sem que ela receba do Tesouro nenhum dinheiro. Além disto que eu estou falando aqui, e que não pode de maneira alguma, da maneira como está na proposta, porque aí a gente acaba com muitos direitos adquiridos, a transição praticamente não existe. Eu até que ouvindo aqui hoje vários senhores deputados falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele conversava comigo aqui há pouco mais de 1 ano, 2 anos, sobre essa reforma e concordava plenamente que não é a Previdência Social que tem essa dívida, e por isso que acho que até ele votou, como a gente votou nas discussões aqui, contrário à Previdência Social. O meu partido, e eu vejo aqui alguns colegas deputados socialistas, eles já apresentaram em uma reunião, não apenas deputados e senadores, o nosso partido como um todo, propostas que a gente pode ajudar a resolver esse problema de se adquirir R$1 trilhão em 10 anos. Essa proposta, eu vejo ali o Capiberibe, que partiu exatamente dele, com o imposto sobre grandes fortunas. Porque quem tem grandes fortunas não vai fazer questão de pagar o imposto sobre o excesso dessa fortuna para ajudar o Brasil. A gente tinha aqui um imposto de 0,4%, e esse imposto fora tirado, pobre não pagava aquele imposto. No máximo, alguém que recebia o salário mínimo num banco pagaria R$1 ou R$2. Quem tirou aquilo foi alguém que tem muito dinheiro no banco, tirava muito dinheiro no banco, e aquele imposto de volta também muito importante. Como outro tributo que o meu partido propõe, o imposto sobre grandes fortunas e tributo sobre lucros e dividendos, que é muito importante também. Então eu gostaria de, nesta oportunidade que trago aqui essa proposta, de a gente discutir mais. Não se pode agora querer, até o mês de junho, ou no início do segundo semestre, votar e aprovar essa proposta da reforma da Previdência Social. Ela vai acabar com os trabalhadores e com as trabalhadoras rurais. Pequenos municípios no Brasil inteiro, e o meu estado lá no Nordeste é um dos estados que tem essa oportunidade. Quando recebe R$1 milhão do FPM, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais pagam o dobro, R$2 milhões no comércio, na indústria, onde está na bodega fazendo uma compra, fazendo alguma coisa. A gente não pode dar proposta que está aqui, e eu fui professor,
E eu tenho poucos filhos, meu pai tinha 21, eu tenho apenas 12, e lá na escola eu tinha 40 filhos numa turma. Quando eu chegava, Atila Lira, uma hora depois, mais 40 filhos com 40 cabeças diferentes. A gente não pode fazer com professoras e professores o que se propõe nessa proposta da reforma da Previdência Social aqui no Brasil. Deputado Gonzaga. Eu fui policial, e vou dar a oportunidade agora às senhoras e senhores. Eu fui policial e sei o que é ser um policial. A gente não pode botar um policial que vive enfrentando a bandidagem dia e noite por aí. A gente não pode enfrentar esse policial e deixar que ele fique até 60, 70 anos trabalhando, arriscando a sua vida e da sua família. Então, feito essa parte, eu começo pelo deputado decano aqui, o Atila Lira, do Piauí, depois a Vossa Excelência e depois o Atila Lira. Tem a palavra. Deputado do seu tempo, eu quero cumprimentar o nosso querido Gonzaga Patriota, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Patriota, seja bem-vindo. Depois dessa sua luta para ter uma saúde saudável, nós ficamos solidários a você todo o tempo. E